Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 290. E nós estamos trabalhando com o tema Uma Vida Cristã Autêntica, baseado no livro de Isaías. E nós estamos trabalhando durante essa semana como arrancar pela raiz a incredulidade, que é um dos obstáculos para que nós possamos crer e confiar em Deus, que é um dos nossos benefícios herdados em Cristo Jesus para nós. Nós já lemos esse texto de Isaías, 43, 10, e nós vamos ler novamente. E diz assim a palavra do Senhor: Vós sois meus testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum houve, e nenhum se formou, e depois de mim também nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei essa salvação, realizei e estou fazendo ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o seu Deus. E antes que houvesse dia, eu era. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, pois agindo eu, quem impedirá? Então nós vamos dar continuidade a nossa meditação de hoje. Deus, como nós vimos, ele é totalmente digno da nossa confiança, e Moisés demonstrou isso muito bem num texto. Ele fala assim, lá em Números capítulo 23, versículo 19, ele nos diz: Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Tendo ele dito, crê no Senhor Jesus, e será salva tu e a tua casa. Ele não fará? Nós temos aqui, às vezes, a incredulidade, ela se instala em nosso coração, achando que o Senhor é infiel e não cumpre as suas promessas. A incredulidade, ela entra, se enraiza em nosso coração, porque de alguma forma o inimigo planta em nossa mente e nosso coração que Deus é infiel. Mas aqui nós temos exatamente 3 motivos porque às vezes nós deixamos a incredulidade virar uma árvore frondosa dentro do nosso coração. Primeiro motivo é que muitas vezes nós interpretamos mal a promessa, nós não entendemos às vezes a resposta, ou desistimos antes de orar, antes da hora certa de Deus responder. Então, por 3 motivos, pode ser que você tenha deixado a raiz de incredulidade entrar no seu coração. Primeiro, por você ter interpretado mal uma promessa. Segundo, por você não ter entendido a resposta. E terceiro, por você ter desistido de orar antes da hora certa de Deus responder. Existem também outros 3 fatores que trazem dificuldades para o exercício da nossa fé, porque a fé é um exercício, A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a vida cristã é um eterno exercício. E para exercitarmos a nossa fé, nós precisamos, então, nos exercitar em ouvir a palavra de Deus, e praticar. Um deles, o que é, então, um desses fatores que traz a falta de fé, prejudica a nossa vida cristã autêntica. Pois os passos, que nós damos diante de Deus sempre devem ser passos de fé. Nosso relacionamento é um relacionamento de idas e vindas, Tem 2 vias. Deus fala
que ele faz e que ele fará, e eu preciso crer e confiar naquilo que ele diz. Então, a falta, muitas vezes, né, de darmos passos de fé, nos paralisa, né? Então, o que pode paralisar, então, o exercício da fé na nossa vida? Então, pode ser paralisar o quê? O nosso andar, nosso passo a passo, viver um dia de cada vez. Ajoelharmos, né, nos submetermos à autoridade de Deus, isso é paralisado. Nós acabamos parando de nos render a Deus, de nos entregar pela fé a Ele. Então essas coisas vão se paralisando. Então você sabe que de alguma forma o exercício não está correto. Se você não está dando passos de fé, se você não está se ajoelhando, se submetendo ao senhorio de Jesus, se você não está se rendendo a Deus, entregando a sua vida pela fé, então isso pode ser um demonstrativo de que você está vivendo uma paralisia na sua fé. Você crê realmente em Deus? Ou será que em algum lugar ao longo da estrada você deixou de acreditar que Ele é capaz? Você se aproxima dele com a atitude secreta, muitas vezes da dúvida? Se estivermos dispostos a admitir a falta de confiança nele, o Senhor Jesus está mais desejoso de nos ajudar a superar a falta de fé. Faz parte do seu ministério nos ajudar a superar a falta de fé em nossa vida. A fé no poder e nas promessas de Deus é um pré-requisito vital para nós trazermos a realidade de Cristo, a liberdade de Cristo que Ele conquistou para nós na cruz. Então, existe aqui um problema sério que envolve a falta de fé, que é a incredulidade. Pode ser que a sua luta seja ainda não estar completamente convencido de que a Bíblia também é a palavra de Deus inspirada. Nós precisamos admitir isso antes de continuar. Muitas pessoas aprendem o básico, apenas o básico da palavra de Deus, mas elas não estão convencidas sobre a gloriosa e inspirada e completa palavra de Deus até começar a edificar a sua vida. Nós precisamos edificar a nossa fé, a nossa vida, estudando a palavra de Deus. Não basta apenas nós lermos a palavra, nós somos chamados a meditar e aplicar ela em nossas vidas. Lá em Josué capítulo 1, versículos de 7 a 9, nós temos Deus falando para Josué, e ele fala para a nação de Israel toda, e continua falando para nós nos dias de hoje. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Porque nós precisamos andar e precisamos ter passos de fé. Mas a palavra de Deus tem que andar conosco. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo o que nela está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Hoje nós vemos pessoas procurando erros ou inconstâncias na Bíblia para não terem como se comprometer com ela. Devemos, na verdade, cair dos joelhos diante da beleza da palavra de Deus e da unidade perfeita que há entre o Novo e o Antigo Testamento. Irmãs, é maravilhoso, queridos, estudar a palavra de Deus e ver a manifestação de Deus do início ao fim desta palavra. Estudar e meditar nas Escrituras aumenta em 100% a nossa fé, a nossa admiração pela palavra de Deus cresce cada vez mais. A fé na palavra de Deus é uma questão de liberdade para nós. Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 29,
registra um encontro muito importante com 2 cegos. Jesus encontra 2 cegos e ele lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Quando eles disseram que sim, ele tocou os olhos de ambos e disse: seja feito segundo a vossa fé. Por favor, nós precisamos entender que Cristo é plenamente Deus e ele pode curar qualquer pessoa ou fazer qualquer milagre, quer a fé seja grande ou quer a fé seja pequena. Cristo, ele não está pedindo para nós crermos em nossa capacidade de exercitar a nossa fé, né? Ele só está pedindo para que nós creiamos que ele é capaz de fazer. Às vezes, Deus pode curar uma doença física. Outras vezes, ele tem maior glória por meio da própria enfermidade. Diz a palavra que tudo deve ser para a glória de Deus. Quer morramos, quer vivamos, nós devemos viver para a glória de Deus. A vontade de Deus é soberana, é divina, que nós possamos então conhecer, que nós possamos crer nele, glorificá-lo, experimentá-lo, a satisfação e a paz e a alegria por intermédio dele. Devemos crer que ele está disposto a nos livrar da incredulidade, que é totalmente capaz de fazer muito, muito, muito mais daquilo que nós possamos estar pensando ou imaginando hoje. Se você estiver vivendo hoje alguma dificuldade em crer e confiar em Deus, traga a mesma petição daquele pai lá em Marcos 9:24. Lá em Marcos 9:24, um pai chega pedindo a Jesus que cure o seu filho. Passe tempo em oração e peça ao Pai para lhe ajudar na sua tarefa de fé. Leamos novamente Isaías 43:10. Deus quer que você conheça e creia nele. E para dar passos de fé, nós precisamos crer exatamente naquilo que Deus diz. A chave mais edificante que nós temos para crer em Deus está bem diante dos nossos olhos. Ele diz: quanto mais o conhecemos, mais nós cremos nele. O apóstolo Paulo disse isso de uma forma melhor. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. Temos a tendência de correr para Deus em busca apenas de alívio passageiro. Ele, porém, diz Isaías, que ele está à procura de pessoas para que caminhem ao seu lado com uma fé equilibrada. Escolha crer. Escolha confiar, pois aqueles que creem nele não serão jamais envergonhados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E amanhã nós falaremos de como nós podemos, então, estar trazendo à existência outros benefícios para a nossa vida cristã diária. Deus te abençoe e até amanhã.